Fala galera tricolor, aqui Leandro Dias, editor do Netflu, para um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Vamos falar sobre 3 jogadores em específico e eu trouxe um convidado aqui, o João Sunfeld, do canal Nosso Palestra, especializado em Palmeiras, para falar sobre Felipe Melo, que já acertou com o Fluminense a nova contratação até o final de 2023 e das possibilidades, ou até de já ter fechado, vai saber, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, com o William Bigode, também no Palmeiras, e Ricardo Goulart, que passou na equipe alviverde, por isso que eu trouxe o João aqui para falar um pouquinho sobre esses 3 jogadores. Será que são boas contratações? O Fluminense está agindo bem no mercado? Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, dar aquela força para a gente, estamos chegando aí a 69 mil, temos a ambição de bater 70 mil inscritos, então chega junto, se inscreve no canal, deixa o likezinho para ajudar e ativa o sininho das notificações também. Você pode ser um membro do nosso canal, está aqui embaixo. São 2 planos disponíveis com benefícios bem bacanas, então vamos nessa. João, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Netflu. Um grande abraço para você. E já te perguntando, cara, do Felipe Melo, que é a confirmação. O Fluminense, na sua opinião, fez uma boa contratação, João? Um grande abraço. Bom, um abraço, Danilo. Leandro, desculpa, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me permitir estar aqui falando, né, sobre o Felipe Melo. Também a gente vai falar de William Bigode e do Goulart. E depende, cara. Depende muito. Felipe Melo é um cara que divide muito a torcida do Palmeiras, né? Tem muita gente que gosta e gosta muito. Quem gosta, gosta demais. E quem não gosta, desgosta demais, né? Eu, por exemplo, não fui muito fã dessa última temporada dele no geral. Essas últimas 2 temporadas eu achei que ele foi abaixo. Eu achei que ele, para uma temporada completa, ele não era um jogador que poderia agregar muito para o Palmeiras. Né? Ele é um cara que hoje eu entendo que ele agrega muito no estilo de jogo muito específico, em uma situação muito específica do jogo, como foi na final da Libertadores contra a Santos e depois contra o Flamengo, que ele entrou mais no final para segurar mais a partida, até na semifinal contra o Atlético Mineiro. Né? Quando for contra um time mais leve, um time que ele vai ter que correr mais atrás dos jogadores, com jogadores de mais velocidade, com um time um pouquinho mais exposto, ele demonstra muita dificuldade até pela idade, né? O que é natural. Ele na saída de bola é muito bom, ele tem um ótimo passe, ele tem uma ótima visão de jogo, ele também tem uma liderança muito grande no vestiário, né? Então é uma contratação que pode ser interessante, depende muito do que o Fluminense quer para a temporada. É interessante mesmo você falar isso, João, porque aqui no Fluminense a contratação é bem dividida, né? Assim como os palmeirenses também em relação à temporada dele, porque ninguém duvida da capacidade técnica do Felipe, né? Um jogador que não precisa provar mais nada, jogou em grandes equipes. E mesmo com 38 anos ainda tem qualidade, mas a parte física eu acho que é a grande preocupação. E a informação que se tem aqui, até dando crédito para o nosso amigo José Ilan, é que o Felipe Melo quer vir para o Fluminense para jogar como segundo volante. Você vê essa condição do Felipe Melo conseguir desempenhar essa função aqui no Fluminense? Não vejo nem por questões físicas, nem por característica de jogador, né? Ele é um jogador hoje pesado, um jogador mais lento, e é um jogador que ajuda muito na saída de bola, né? Ele não é tanto um jogador que vai fazer a transição, vai carregar a bola, como um segundo volante teoricamente faz na maioria dos times, né? Ele, como primeiro volante, ele tem condições de fazer boas partidas e ser importante em algumas situações do jogo, como eu disse, mas como um segundo, eu não vejo nele essas características para ele fazer isso muito bem, não. No Palmeiras ele jogou muito como zagueiro, né? Ele no Ele início de... Desculpa. assim, desenvolveu melhor como zagueiro ou como primeiro volante, na sua opinião? Para mim, como primeiro volante, a diferença é muito grande, né? Como zagueiro, ele jogou só durante a passagem do Luxemburgo, né? Do início de 2020 até agosto, fim de agosto. E ele teve altos e baixos, né? Ele teve algumas partidas muito boas, como foi na final do Paulista. Na final do Paulista, ele jogando machucado, ele foi muito bem, mas ele, no geral, não tinha um nível muito grande. Quando o Luxemburgo sai, ele volta para o meio campo, né? Sob o comando do Cebola, do Andrei Lopes,
e ele faz bons jogos e é elogiado até pelo Abel. Quando ele chega, o Abel vem pro Brasil, ele vê o Felipe jogando contra o Atlético Mineiro como um primeiro volante, fala, pô, eu vi um menino de 38 anos jogando, porque o Felipe Melo jogou muito bem aquele jogo. Então, como primeiro volante, ele realmente tem mais condições, muito mais de fazer algo diferente, de ser importante para o time do que como zagueiro. Inclusive, como zagueiro, eu falei da característica dele de ter mais dificuldade contra umas equipes mais leves, né? Como zagueiro, ele fez uma das piores atuações dele que eu vi com a camisa do Palmeiras, que foi numa partida contra o Red Bull Bragantino, que ele realmente teve muita dificuldade para marcar o ataque do Red Bull Bragantino. O Palmeiras jogou muito mal e daí ele deu muito espaço, então não vejo nele também como um ótimo zagueiro. Eu acho ele um volante bom, um primeiro volante bom, que tem condições de ajudar em algumas situações específicas. Agora, o Felipe Melo, o João, a princípio, vem para ser titular do Fluminense, né? E aqui, uma outra preocupação do torcedor tricolor é com relação ao André. O André é um garoto da base, talvez tenha sido o principal jogador do Fluminense, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, e joga nessa posição, né, de primeiro volante. Mas como temos essa informação do José Ilan de que o Felipe quer jogar de segundo, talvez eles dois consigam jogar juntos. Por que acontece, você falou no início aqui, essa acontecia, né? Essa divisão da torcida em relação... Por que tem gente que adora, ama o Felipe Melo e tem gente que detesta ele? É por conta só da parte técnica ou tem um pouco também desse jeito explosivo do Felipe, a parte extracampo do Felipe Melo? Por que essa divisão que existia na torcida do Palmeiras? Eu acredito que seja exatamente isso que você disse, né? O extracampo, essa explosão, essa gana de vencer, essa vontade de não perder nenhuma bola, às vezes sendo até muito bruto nas chegadas, em alguns momentos até violento. E algumas alas da torcida veem isso com ótimos olhos, né? Tem muita gente que gosta, que é o cara que dê carrinho pela lateral, que vai correr sem parar, vai pegar, vai tirar a bola do cara e vai vibrar na cara dele, né? Então tem muita gente que gosta disso. Tem muita gente que não dá tanto valor, né? Que quer mais ver o que o cara faz dentro de campo. Em alguns momentos, o Felipe Melo deixa a desejar. Então acho que isso que divide muito, porque tem gente que fala, meu, Felipe Melo, esse cara capitão, com gana de vencer, que quer vencer, o cara de vestiário, o cara que vai botar o time para cima. E tem gente que simplesmente não dá tanto valor para isso, por isso fica um pouco dividido. Perfeito. Partindo agora, João, para o William Bigode, né? A gente está gravando aqui, talvez ele já tenha sido contratado pelo Fluminense, mas é um jogador aí que em 2021 o Fluminense tentou muito, cara, mas tentou mesmo, queria a contratação do William Bigode, acabou que ele ficou no Palmeiras. Agora há essa possibilidade. Mesma pergunta, o que você acha hoje do William Bigode e o torcedor do Palmeiras que acompanhou ele de perto aí em 2021? Eu acho que o tempo do William já passou. Né? O William já foi um ótimo jogador, inclusive quando ele chega no Palmeiras em 2017. Ele tem uma temporada muito boa, 2018 fundamental para o título brasileiro, mas eu acho que ele já está bem longe do melhor momento dele. Né? Ele viveu temporadas ruins no Palmeiras, com atuações muito abaixo, e é um jogador que eu admiro bastante, principalmente o extracampo, né? Eu acho o William uma pessoa muito, muito interessante, um cara de bem, uma pessoa que eu realmente admiro demais, ele, as coisas que ele posta com a família e tudo isso, também o profissional William Bigode, né? Um cara que sempre se esforçou nos treinamentos, sempre se dedicou ao clube, sempre respeitou e entendeu muito o lado da torcida. Mas hoje ele como jogador eu não vejo alguém que acrescente muito nem pro Palmeiras nem pro Fluminense, né? Então eu acho que não seria uma contratação que para mim faria tanto sentido, que seria uma coisa realmente muito grandiosa. E isso de novo é uma coisa extremamente natural. O William tem 35 anos, ele já não está em idade de fazer tudo o que ele poderia 10 anos atrás, 6 anos atrás. Então acho que é uma contratação que não me agradaria se eu fosse torcedor do Fluminense, sinceramente. E o William, hoje no Palmeiras, ele tem desempenhado qual função, João? Ele é um ponta, ele é um centroavante, um falso 9, um segundo atacante? Onde que o William consegue ter desempenho esportivo?
Então, ele, desde que chegou ao Palmeiras, ele jogou em todas as posições de ataque, né? Ele teve boas atuações, inclusive em todas. Teve momentos que ele foi muito bem como centroavante, como um jogador de movimentação. Teve momentos, principalmente na campanha do Deca Campeonato, ele jogava às vezes pelo lado, tendo a presença de um centroavante de área, inclusive o gol do título contra o Vasco. Né? A torcida do Fluminense deve gostar desse gol também. o... Ele toca a bola para o Davidson, então ele estava jogando junto com outro centroavante. Então ele pode fazer essas funções, né? Hoje com a idade fica mais difícil correr tanto essa lateral do campo, né? Mas ele ainda assim pode jogar com mais mobilidade. Ele não é um centroavante de área, né? Efetivamente. Até porque é baixinho também, né? O Willian tem pouco Exato, mais de 1,70 m, né? exato. Ele é baixinho, mas ele mesmo baixinho, quando chegou no Palmeiras, ele tinha uma boa presença de área, ele se posicionava bem, mas não era um cara que vai ganhar de cabeça, né? Mas ainda assim ele conseguia se posicionar bem dentro da área para finalizar. Mas hoje ele já não tem o mesmo desempenho. A torcida do Palmeiras, então, vê a saída dele como algo natural, a gente pode dizer assim, ou tem torcedor que gostaria da permanência do Willian? Eu acredito que na questão esportiva, né, a grande parte da torcida entende a saída, né? O Willian é um cara que não vem jogando muito, não foi relacionado em algumas partidas e quando joga não joga bem. Né? Muitas vezes ele erra e erra muitos lances simples, ele não consegue desempenhar bem, não consegue fazer gols, não consegue dar opção no ataque. Né? A ala da torcida que poderia querer o Willian no Palmeiras ainda é muito pela questão de gratidão, né? Que o Willian, como eu disse, é um cara que sempre entendeu a torcida, sempre se dedicou ao clube, sempre respeitou, sempre se esforçou, então tem toda essa gratidão. E também é um cara mega vitorioso, né? Campeão brasileiro, campeão de 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, então também tem um lado afetivo da torcida com o Willian, mas pelo lado esportivo eu acredito que a saída é totalmente natural. Perfeito, João. Já agradecendo pra caramba, cara, a tua participação. Fechar falando de outro ex-palmeirense, né? Que é o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart que está na China. O Fluminense tem interesse na contratação dele, tem a concorrência do Besiktas da Turquia. E teve uma passagem pelo Palmeiras. A gente tem informações aqui que ele tem um problema meniscal, né, um problema no joelho. Queria saber como foi a passagem do Ricardo Goulart pelo Palmeiras, por que ele não ficou mais tempo, foi boa, foi ruim, como é que ele está técnica e fisicamente? Bom, o Goulart pelo Palmeiras ele tem uma passagem muito curta, né? Foi só no comecinho de 2019. Ele chegou para ser o grande cara do Palmeiras ali em 2019, que foi um ano que não deu muito certo para o Palmeiras como um todo, não teve um grande desempenho, e ele era para ser o cara do Palmeiras, né? Chegou para ser ao lado do craque da equipe, a grande contratação, mas ele não conseguiu fazer muito pela questão física, né? Ele jogou pouco, o pouco que ele jogou não foi mal, né? É muito difícil você julgar um jogador pelo início dele no clube, né? Ainda mais quando ele estava vindo da China, que é um ritmo totalmente diferente na competição, né? Uma intensidade diferente, é uma cidade diferente, ele tem que se adaptar ao clube, se adaptar ao elenco, ao estilo de jogo do treinador. Então, julgar um jogador por um começo de trabalho é muito difícil. Mas o começo dele não foi ruim, era bem animador, ele tinha bons números, ele às vezes aparecia um pouquinho menos nas partidas, mas ainda assim ele conseguia aparecer e fazer um gol ou dar um passe para gol. E o Goulart a gente viu bastante ele, né, no Cruzeiro, então a gente sabe do que ele é capaz. Né, o Goulart foi muito bem no Cruzeiro nos tempos áureos, mais recentes do Cruzeiro, né, de bicampeonato brasileiro. Então a gente sabe do que ele é capaz. Fisicamente, hoje, eu não posso dizer ao certo como ele está hoje ou como ele desempenhou na China, né? É difícil também, porque é difícil acompanhar os campeonatos na China por muitas questões. Mas se ele chega com uma boa condição física, ele é um jogador que tem técnica, um jogador que tem condições de fazer alguma coisa diferente no ataque. São um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Show de bola, João. Antes de me despedir, eu queria que você vendesse teu peixe aí, falasse um pouquinho do teu trabalho no nosso palestra. Para os tricolores, é uma espécie de Netflu do Palmeiras, né? Só para a gente te situar. Vocês estão no YouTube, vocês têm site, como é que é? É isso, inclusive meu pai chegou aqui hoje e falou, eu falei, eu vou gravar com o site do Fluminense e tal. Ele falou, o site do Fluminense é tipo o nosso Flu. Então,
O nosso palestra é realmente isso, é um site setorizado sobre o Palmeiras, especializado em Palmeiras. A gente cobre o dia a dia do clube, cobre basicamente tudo que acontece com o Palmeiras. A gente tem o site nossopalestra.com.br, a gente tem o YouTube Nosso Palestra, também temos o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Nosso Palestra, e temos as redes sociais, que é @o Nosso Palestra em todas as redes sociais. Legal, você é editor, né, do site, do canal, e até para citar os tricolores, quem faz parte do canal é o Mauro Betti, jornalista super reconhecido, palmeirense assumido, né, e tá aí com vocês também, né? Sim, ele é o fundador do projeto lá em 2017, eu entrei mais recentemente, acompanho desde o começo. Conheci o projeto quando eu conheci o Mauro, em 2017, inclusive, e ele tá desde então, ele não tá no dia a dia, mas ele aparece de vez em quando, faz os textos, é o grande fundador, o cara que idealizou todo o nosso palestra. Bacana. Esse foi o João Sundfeld, do canal Nosso Palestra, site, enfim, mídia independente do Palmeiras. Valeu, João. Um grande abraço, meu camarada. Valeu, Leandro. Tamo junto. Valeu, galera. É isso. Se vocês tinham algumas dúvidas aí sobre Felipe Melo, William Bigode e também o Ricardo Goulart, opinião, claro, do João, vocês estão livres para poder discordar. Antes de sair, deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal e a gente volta em breve aí com mais vídeos e lives. Valeu, pessoal. Saudações tricolores.